da teologia. Nós estamos estudando algumas ciências, né, justamente querendo produzir uma teologia que não seja dogmatizada. Aquela teologia fechadinha, que só existe para justificar o que já foi dito, não quer questionar nada, não quer perguntar nada, não é? Quer aceitar do jeito... É aceitar, é defender o embrulho do jeito que recebeu. Isso não é teologia, isso é outra coisa, apologia, isso é qualquer outra coisa, mas teologia não é. A teologia ela se caracteriza pelo uso da razão, pelo uso do estudo, da pesquisa, né? Ela está em busca de verdades. A verdade ainda não está perfeita, completa. Ela precisa ser aperfeiçoada, entendeu? Inclusive Deus. A gente conhece muito pouco sobre Deus. É por isso que os teólogos americanos são favoráveis, né, que Israel continue matando os árabes. Entendeu? Porque é o povo de Deus. Isso prova que a nossa teologia ela está longe, muito longe de chegar ainda à verdade. Ela está longe, ela é dogmatizada, ou seja, está lá somente para defender o que já se pensa, o que já se defendia antes. Não está para questionar. O Deus que eu conheço, aprova aquilo que é chamado de povo de Deus? Entendeu? É questionar. Não é simplesmente defender o que alguém uma vez já disse e não pode questionar. Isso a Igreja Católica já fazia na Idade Média. Se alguém questionasse um dogma, era morto. A gente está repetindo. Esses teólogos por aí repetem isso. Os teólogos americanos repetem isso. Entendeu? Se você não pensar do jeito que eles pensam e defendem o que já pensaram, é porque você é herege, é porque você é contra a Bíblia, você é contra Deus, entendeu? Quer dizer, é uma inquisição diferente. Diferente. Mas é uma inquisição. Porque tem que ficar no dogma. Aquilo que já está estabelecido. Não pode mudar. E isso não presta. Isso é falso. É uma das muitas mentiras que o cristianismo inventa para se manter na posição mentirosa que exerce. Tá bom? Então, quando se fala em teologia aqui, a gente está querendo olhar a teologia da maneira correta. Como é que, cientificamente, a gente pode falar sobre teologia? Tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que nós temos de texto aqui. Aqui está definição, né, do termo. Agostinho de Hipona, que foi um pensador, um teólogo, né, católico, lá pelos anos 400 depois de Cristo e assim por diante, né? Agostinho de Hipona definiu o termo latino equivalente teologia como raciocínio ou discussão sobre a deidade. Era assim que ele entendia que viesse a ser a palavra teologia. O que é que realmente significava isso? O termo pode, no entanto, ser usado como uma variedade de diferentes disciplinas ou campo de estudo, quando você quer realmente saber a verdade. Entendeu? Usar a teologia como argumento para continuar, para manter o que você acredita, e isso aí está errado. Então você tem que questionar: o que eu acredito é verdade? Entendeu? O que eu acredito, por que é verdade? Por que eu acho que é verdade? E não, eu já acredito, pronto, é fé, eu tenho que aceitar do jeito que está. Não. Isso não é teologia. Isso é outra coisa, mas não é teologia. Terceiro, a teologia começa com o pressuposto de que o divino, de que Deus existe, né? De alguma forma, como na física, no sobrenatural, mental ou realidades sociais, e essa evidência e sobre isso pode ser encontrado através de experiências espirituais pessoais e ou registros históricos de experiências como documentados por outros. Então, a ideia de que a teologia ela parte do pressuposto de que Deus existe. Ela não questiona, né? Isso é uma questão que precisa ser trabalhada. Questionar. Ele existe realmente?
Ora, se eu acredito que ele existe, eu não tenho que ter medo de questionar isso. Agora, se eu não tenho tanta certeza, aí eu vou ficar criando 1000 mentiras para que ninguém faça essa questão, ninguém levante essa questão. Parte do pressuposto de que ele já existe. Entende? 4. O estudo dessas suposições não faz parte da teologia propriamente dita, mas é encontrada na filosofia da religião, ou seja, na teologia dogmatizada, na teologia que já está aí, né, essa teologia aceita pela questão espiritual, religiosa, o que é que acontece? Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma questão para saber, para levantar a ideia por que Deus existe e por que existe, ou para que, como existe, e assim por diante. Pode não ter respostas, mas tem que ter as perguntas. Certo? O estudo dessa suposição, então, faz parte, não da teologia em si, mas faz parte da filosofia da religião. É uma disciplina, né, que vai, então, fazer esses questionamentos, já que a teologia em si não tem a coragem de fazer. E, cada vez mais, pela psicologia da religião, que também questiona isso, bom, tem gente que crê. Agora, por exemplo, tem gente que crê em fantasma. Agora, a pergunta é, existe fantasma? Só porque a pessoa acredita? Entendeu? Tem gente que acredita em extraterrestre. A pergunta é, e existe, já que essa pessoa acredita? Ah, mas pode existir. Sim, mas não é aceitar porque alguém acredita. Vamos questionar. Por que você acha que ele existe? Por que é possível que ele exista? Tem que questionar, não é só aceitar. Isso não é teologia. E aí continua. A teologia, então, visa estruturar e compreender essas experiências e conceitos e usá-los para derivar prescrições normativas para como viver nossas vidas. Então, a partir do que cremos, né, se a teologia vai aprofundar ou não, mas isso venha influenciar na nossa maneira de existir. Tá bom? Então, esse é o aspecto que a gente chama atenção hoje para teologia, para a teologia não dogmatizada, a teologia mais confiável, a teologia mais segura, que a gente pode abraçar sem medo, abraçar para conhecer melhor, inclusive, a respeito de Deus e da sua revelação.